Olá, gente querida! Hoje é segunda-feira, dia 15 de fevereiro. Compartilho com vocês uma alegria imensa. Hoje nós estamos abrindo oficialmente o nosso seminário filosófico lá em Olinda, fruto dos esforços da obra das vocações sacerdotais, da oração de todos vocês. A Diocese de Garanhuns possui 21 seminaristas na filosofia em Olinda e 17 seminaristas na teologia, estudando lá em Belo Horizonte. Mas hoje, dia 15 de fevereiro, segunda-feira, celebrarei à tarde, daqui a pouco, na nossa casa de formação, no nosso seminário em Olinda, abrindo assim novamente a história desta casa de formação. Seminário Filosófico Santo Agostinho. Eu peço a oração de todos vocês. O texto do Santo Evangelho desta segunda-feira, dia 15 de fevereiro, é de Marcos, capítulo 8, versículos 11 a 13. Naquele tempo, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus. E para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: Por que esta gente pede um sinal? Em verdade vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para a outra margem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, no Evangelho de São Marcos, que é o Evangelho desse ano B da liturgia, aos domingos nós estamos lendo, meditando, rezando exatamente o Evangelho de Marcos. Pois bem, o Evangelho de Marcos, eu já lhes disse muitas vezes, começa com a primeira fase do Evangelho. Tudo acontece na Galileia. Depois, a partir do capítulo 9 e 10, Jesus começa o processo de subida para Jerusalém. Mas a primeira parte, até a profissão de fé de Pedro, no capítulo 9, tudo acontece na Galileia, um pouquinho acontece na região de Tiro e Sidônia, um pouquinho acontece na Decápole. Jesus também faz uma visita a Cesareia de Filipe. Mas Galileia, Decápole, Cesareia de Filipe e a região da Cirofenícia. Esse é o universo do ministério público de Jesus na primeira grande parte do Evangelho de Marcos. Como já lhes disse, é uma fase de grandes sucessos, de multidões, de pessoas que acorrem para escutar Jesus, para vê-lo, para tocá-lo, para receberem curas. Porém, concomitantemente, ao mesmo tempo, aumenta o conflito de Jesus com as autoridades judaicas. Aparece também o elemento da cegueira dos próprios discípulos de Jesus. Aparece a cegueira dos próprios familiares de Jesus. Aparece o elemento da cegueira dos próprios parentes de Jesus de Nazaré. Então percebam, fama, sucesso, multidões de um lado, mas o aumento, o crescimento do conflito do outro. O conflito é com a doença, os espíritos maléficos, o demônio,
a insensatez e, ao mesmo tempo, a cegueira dos discípulos, que não permite que eles percebam a identidade de Jesus, os parentes de Jesus. Mas o texto do Evangelho de hoje nos apresenta outro elemento importante deste conflito de Jesus com as autoridades judaicas. Os fariseus, no Evangelho de Marcos, representam fortemente as autoridades judaicas que conflitam, que entram em conflito contra Jesus. Tanto que os fariseus vieram, começaram a conversar com Jesus, e aí o versículo 11 do texto do Evangelho de hoje nos dá uma informação muito importante. Para pô-lo à prova, eles pediram um sinal do céu. Vejam, eles não pedem sinais a Jesus porque eles acreditam nos sinais de Jesus. Não. Eles pedem um sinal a Jesus para pô-lo à prova. Eles querem sinais sem acreditar neles. Isto é a hipocrisia profunda do Evangelho de Marcos. Pedir sinais a Jesus sem fé, sem acreditar nos sinais pedidos. Na resposta de Jesus, temos uma diferença entre a resposta que Jesus dá aqui no Evangelho de Marcos e a resposta que é oferecida no Evangelho de Mateus e Lucas. No Evangelho de Marcos, Jesus simplesmente diz: a esta gente não será dado nenhum sinal. Ponto. Isso é o Evangelho de Marcos. No Evangelho de Mateus e de Lucas, Jesus diz: não lhe será dado nenhum sinal, exceto o sinal de Jonas. E o que significa o sinal de Jonas? Aqui temos duas interpretações. Primeiro, o sinal de Jonas é o sinal do peixe. Assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do grande peixe, da mesma forma, Jesus ficará 3 dias no ventre da terra. E depois acontece a ressurreição. Esse é o primeiro elemento do sinal de Jonas. 3 dias no ventre do peixe, Jesus 3 dias no ventre da terra. Depois, Jonas como que é cuspido na praia e ele está vivo, como que renasce. Da mesma forma, Jesus, 3 dias no ventre da terra e depois estará vivo, ressuscitado. Outro elemento importante do sinal de Jonas é a pregação de Jonas. Jonas pregou a palavra de Deus aos ninivitas e os ninivitas se converteram. Jesus está dizendo, da mesma forma deve acontecer com esta geração. Esta geração deve deixar de ser uma geração má, perversa e de coração endurecido. E assim como aconteceu com os ninivitas, esta geração que me escuta deve fazer penitência e também converter-se. Quem dera se aquela geração tivesse acreditado no sinal de Jonas. Mas a palavra do Santo Evangelho de hoje serve também para nós, e sobretudo para nós. Muitas vezes também nós estamos marcados pela incoerência, pela infidelidade e pela hipocrisia. Não adianta pedir a Jesus sinais, graças, portentos, milagres, se de fato nós não acreditamos neles. Pedir com fé, acreditando verdadeiramente na ação libertadora de Deus por meio do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Guardemos então também os 2 sinais de Jonas.
primeiro sinal é o sinal da morte e ressurreição do Senhor. O segundo grande sinal é o sinal da pregação da palavra que conduziu os ninivitas à conversão. Também nós, pela palavra do Senhor proclamada, façamos o processo da nossa conversão quaresmal. Um abraço a você, fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Eu os abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.